Olá pessoal, hoje eu gostaria de passar para vocês como que a gente trabalha com uma base de dados online. Então semana passada a gente trabalhou com o CRUD, fazendo as 4 operações no banco de dados local. Se vocês lembram bem, para isso a gente utilizou o SQLite, mais precisamente aí uma biblioteca para auxiliar a gente nas funções do SQLite, chamada Room. E aí a gente fez um CRUDzinho com as operações de criar um usuário, cadastrar esse usuário no banco, né? Atualizar os dados, excluir, listar os usuários. Hoje eu gostaria de mostrar para vocês como que a gente faz isso utilizando uma plataforma diferente. Para esse exemplo, a gente vai utilizar essa plataforma aqui. Tá? Ela se chama Firebase e é desenvolvida pela própria Google. E aqui a gente tem uma série de serviços, na verdade. Ela é uma plataforma que oferece diferentes serviços, como hospedagem de banco de dados, storage de arquivos, eu posso salvar aqui também, né? Manipulação de quantidade de erros da sua aplicação, de quantidade de acessos, trabalhar com propagandas, monetizar a sua aplicação. Então eu tenho vários tipos de serviços sendo oferecidos aqui dentro dessa plataforma aqui chamada Firebase. Tudo bem? Quem tiver mais curiosidade pode dar uma olhadinha depois com calma nos tipos de serviço que são oferecidos aqui. E os planos, a gente tem um plano gratuito, um plano de preço fixo de US$ 25 mensais e um plano customizado. Tá? E aí o que vai variar aqui é a quantidade de acessos. Por exemplo, aqui no nosso Firestore, no gratuito eu posso ter 1 GB por mês. No de US$ 25 por mês eu posso ter 2,5 GB de acesso, certo? As funções de acesso também, né? Quantos acessos eu posso ter diariamente. Acho que aqui embaixo fica melhor da gente ver, né? Então, por exemplo, a gente vai utilizar esse Real-Time Database aqui, que é o nosso banco de dados online em tempo real. Tá? Até 1 GB de dados armazenados, de graça, certo? E entre transferências, uploads e downloads, 10 GB de graça a gente tem nesse plano aqui. É claro que eu consigo customizar isso conforme minha aplicação escalone, conforme minha aplicação cresça. E aí, a partir daí, eu tenho um preço customizado diferente para cada realidade da minha aplicação. Tá? E aqui eu tenho os serviços, né, os bancos de dados, o armazenamento, as funções aqui cloud, ok? As autenticações de usuário. Então, por exemplo, nesse plano gratuito aqui eu tenho direito a 10.000 verificações de autenticação de usuário, certo? E aí vai, né, gente, por todos os outros serviços que ele oferece aqui pra gente. Nesse nosso exemplo, a gente vai utilizar aqui desse Firebase esse camarada aqui, tá? A base de dados que ele oferece pra gente. A gente diz que essa é uma base de dados em tempo real. Depois eu vou mostrar para vocês por que disso. E a gente diz também que esse cara aqui ele é NoSQL. Tá? Então a gente muitas vezes está acostumado a lidar com as nossas tabelas, né, o banco de dados estruturado. Aqui a gente tem um banco de dados NoSQL, ele trabalha um pouquinho diferente. Tá? Eu não vou ter tuplas, né? Eu não vou ter entidades, certo? Eu vou trabalhar com os dados interligados de uma forma utilizando um arquivo XML ou um arquivo JSON. Nesse caso aqui, é um arquivo JSON que ele monta para a gente. Beleza? Isso a gente vai entender quando a gente mostrar os dados lá na plataforma. Beleza, essa plataforma eu consigo acessar ela com uma conta da Google. Eu já estou logado aqui no momento, vocês podem logar aí no de vocês, uma conta do Gmail, por exemplo. Tá? E o que a gente vai utilizar aqui, na verdade, eu vou utilizar uma outra conta minha aqui. Tá? O que a gente vai utilizar aqui, na verdade, é esse console. Tá? Então eu vou para esse console, ele vai me mostrar as minhas aplicações que eu tenho lá. E aí a gente utiliza a aplicação vinculada ao aplicativo Android que a gente está desenvolvendo aqui no Android Studio. Tá? Tá, eu vou utilizar essa minha conta do Gmail aqui.
Aí, gente, um certo cuidado na hora de criar esses projetos de vocês, porque essa versão gratuita do Firebase ela tem um limite de projetos, tá? Se eu não me engano, são 6 projetos que a gente consegue criar, tá bom? Beleza, já estou logado aqui no Firebase, certo? Tinha esse projeto que eu tinha criado como exemplo, a gente vai criar um novo do zero. E aqui, olha só, eu posso criar por aqui, tá bom? E aí ele vai me dar um passo a passo do que eu tenho que fazer nesse projeto, certo? Que é definir um nome, pegar o nome do pacote da minha aplicação, copiar a hash daqui desse projeto, colar aqui no nosso Firebase. E a gente não vai fazer por aqui, tá? Esses passos iniciais aqui, vamos vir direto aqui no Android Studio, que eu consigo fazer também, beleza? Então vamos lá, vamos começar um projeto do zero aqui. Vou fechar esse projeto meu aqui, vou iniciar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto de Firebase Curso. Beleza. Next, vou usar a minha API 23, que acredito que é a que a gente está usando até então. Aqui eu não mudo nada, dou um finish, ele vai construir um projeto do zero para mim. O que a gente vai fazer aqui no Android Studio? Eu quero vincular esse projeto aqui a essa minha conta aqui no Firebase. Tá? Então, para fazer isso, primeiramente eu tenho que logar aqui no Firebase. Desculpa, aqui no Android Studio, certo? Então, olha só, ele está compilando o meu projeto, mas aqui do lado direito, onde está o mouse aqui, eu tenho o usuário logado nesse momento no Android Studio. O que eu vou fazer? Eu vou logar com um usuário Gmail, tá bom? Quando eu fizer isso, eu consigo, a partir do Android Studio, vincular esse projeto aqui que eu criei aqui no Firebase. Tá? É mais fácil fazer assim do que vir aqui e adicionar um projeto na mão. Tá bom? E aqui ele pede umas coisinhas pra gente, pede o hash do projeto, aí depois eu teria que vir aqui pegar o hash. Não é difícil também, tá, gente? Mas é mais fácil por aqui, esses passos iniciais, certo? Estou só esperando ele acabar o build aqui e aí a gente faz o procedimento. Mas já adiantando, o procedimento fica aqui, tá? Ele não está aparecendo. Ele fica aqui em Tools, ele não deve estar aparecendo porque eu estou fazendo ainda o meu build. Ah lá, agora apareceu, tá? Tools, Firebase, certo? Vou esperar ele terminar esse build aqui e a gente executa o comando. O que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai criar um projeto aqui no meu Firebase, tá bom? E aí eu consigo ter vinculado esse projeto do Android Studio a esse cara criado aqui no Firebase. Beleza, terminou o build. Primeira coisa, faço o login no Android Studio, clicando aqui no usuário. Eu já estou logado, provavelmente vocês não estarão. Então façam o login aqui mesmo, é só digitar lá usuário e senha. Né? Tem que ser do Gmail para a gente conseguir acessar o Firebase, tem que ser uma conta da Google. E beleza, tá? Já estou logado, agora eu venho aqui em Tools, Firebase. E aí ele vai abrir aqui do lado para mim algumas explicações daquilo que o Firebase oferece, né? Um assistente, e falar o que a gente precisa fazer nos passos iniciais e também para a gente escolher o tipo de serviço que a gente vai utilizar. Tá? A gente vai utilizar aqui esse camarada aqui, Real Time Database, beleza? Clico nele, clico aqui e aí ele vai trazer um tutorialzinho de como que eu tenho que proceder no começo. Tá? Vamos lá, primeiro passo, conectar no Firebase, clico aqui, ele vai pegar esse projeto que eu estou trabalhando, certo? E vai vincular aqui na minha conta do Firebase. Então vamos lá, criar um novo projeto. Vai se chamar Firebase Curso, beleza, esse projeto que eu estou trabalhando, clico aqui em Connect to Firebase, e ele vai conectar essa aplicação aqui, lá na minha continha do Firebase. Obviamente, essa conta aqui tem que ser a mesma dessa conta aqui. Né? Então, beleza, ele está iniciando o projeto. Só explicando melhor, eu posso fazer daqui de dentro, como eu estou fazendo, tá? Ou eu posso fazer manualmente aqui, tá, gente? Clicando em adicionar, e aí depois tem um passo a passo lá de umas coisas que ele pede, tá? Que coisas são essas?
Ele pede para a gente baixar um arquivo aqui para o nosso projeto. Tá? Ele pede o hash desse projeto para eu colar lá no meu projeto. Aí ele pede o nome do pacote que eu estou trabalhando. Beleza? Eu não preciso fazer isso porque eu fiz por aqui. Ok? Minha aplicação está cadastrada aqui na minha conta do Firebase. Vou atualizar a página aqui. Provavelmente o projeto já vai aparecer aqui para mim. Agora o projeto Firebase Curso, certo? Olha lá, criou para mim meu projetinho Firebase Curso. Vou clicar nele. E aí ele entra no console. Tá? Ele entra aqui na tela de trabalho, como se fosse uma dashboard aqui na tela de trabalho, com todas as opções que eu tenho desse projeto. Tá bom? Então vamos lá, primeira coisa, ativa esse cara aqui, tá? Compartilhamento de dados. Então clico aqui, dou um concluir. E aí ele vai ativar para mim a coleta de dados para melhoria das análises da própria Google. Tá? Então beleza, estou lá, Firebase Curso. Onde é que eu vejo os meus dados aqui referentes ao banco de dados dessa aplicação que eu estou trabalhando? Tá? Do lado esquerdo eu tenho algumas categorias. Então eu tenho aqui o Analytics, aqui eu consigo ver quantidade de eventos, quantidade de quedas, quantidade de versões, e todo aquele aparato inerente ao desenvolvimento de uma aplicação mais comercial, uma aplicação que possui módulos, uma aplicação um pouco maior. Tá? Tem aqui um dashboard desses dados. Tem aqui o Crash Analytics para trabalhar com problemas, erros, warnings, tá? Algumas ferramentas de performance, de teste. O que a gente vai mexer aqui é esse cara aqui, ó, Database. Tá? Ele fica nessa abinha aqui, certo? Clico em Database. E aí ele traz para a gente essa tela dizendo para eu criar um banco de dados, que é a primeira vez nesse projeto. Não tenho banco de dados ainda. E aí eu clico aqui, criar um banco de dados. Tá? Já inicio no modo teste. O que vai mudar é que as permissões de leitura e escrita deixam públicas. Né? Então qualquer pessoa que tenha acesso ao URL deste projeto consegue acessar esses dados aqui. Certo? No nosso caso, não tem problema. A gente está desenvolvendo uma aplicação ainda. Eu preciso dessa fase de testes. E isso teria que ser alterado lá na versão final, na versão de entrega, no deploy para um cliente. Tá? Então eu coloco aqui no modo teste, ativo. Ele vai criar um banco de dados para a gente. E ele cria esse cara aqui, ó, Cloud Firestore. Tá? Se a gente olhar, deixa eu ver, aquela tela de pricing, ela tinha pra gente as duas opções. Eu vou ver se eu acho aqui para vocês. Essa tela aqui. O que ela vai ter aqui oferecendo pra gente? Aqui, ó. Eu tenho aqui o meu Cloud Store, certo? E eu tenho também o Real Time Database. Aqui, isso aqui que eu queria. Real Time Database e Cloud Firestore. Essas duas ferramentas, elas trabalham com base de dados. São dois bancos de dados, tá bom? A diferença é que essa aqui é um pouco mais robusta, ela suporta um escalonamento maior, ela tem algumas ferramentinhas a mais. Para o nosso exemplo, essa daqui vai suprir nossa necessidade. Tá? Então a gente vai usar Real Time Database, esse cara aqui. Mas esse aqui também é banco de dados. Tá? Esse cara aqui é um outro tipo de banco de dados que o Firebase oferece, com outras ferramentas mais robustas. Tá? Então beleza, o que a gente faz aqui? Criou, né, lá pra gente, mudo de Cloud Firestore para Real Time Database. Aqui ele já vai mostrar para mim os dados que eu tenho na minha base de dados, nenhum. A URL do banco de dados, posso precisar disso aqui lá no meu código. Tá? E eu tenho que alterar as regras.
Tá? Como eu mudei aqui do Cloud Firestore para o Real Time Database, as regras de acesso para leitura e escrita vieram como false, que significa que o acesso não está público. Tá? Então eu vou deixar o acesso público aqui para a gente conseguir trabalhar com esse banco lá da nossa aplicação. Dou um publicar aqui, e com isso não necessariamente o usuário dessa aplicação que a gente vai desenvolver tem que estar logado, logado em uma conta Gmail para fazer alteração nesse banco de dados, tá bom? Porque os dados agora estão públicos, ok? Então beleza, a gente não tem nenhum dado aqui, tá vazio. Ele tá lento assim, gente, mas é um problema que eu tô tendo aqui onde eu tô gravando, tá? Eu tô um pouquinho longe do roteador, mas ele é um banco de dados bastante versátil, tá? Beleza, então vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui no meu projeto? Antes de começar o projeto, eu ainda tenho que fazer algumas configurações. Então o que a gente fez aqui? A gente vinculou o nosso projeto lá no Firebase. O primeiro passo que eu preciso aqui é adicionar as dependências do Firebase para poder trabalhar com o Firebase aqui no projeto. Então, onde que eu vou? Vou lá nos meus Gradle Scripts, vou aqui no Build Gradle do projeto e vou no meu Build Gradle do módulo. Nesses caras aí, eu vou adicionar as dependências que eu preciso para trabalhar com Firebase no meu projeto. Tá bom? Então vamos lá, no Build Gradle do módulo, esse cara aqui, eu vou adicionar uma dependência do Firebase, certo? Pode ser em qualquer lugar aqui, eu vou fazer aqui no finalzinho. Vamos lá, né? Firebase Core, ok? Esse cara aí que a gente vai utilizar. E aqui eu coloco a versão. Na verdade, esse passo aqui, gente, vamos deixar ele puxar lá do projeto da interface web. Tá? Então a gente vem aqui. Aqui, tá? Project Overview, aí a gente não precisa fazer na mão isso aqui, tá? Eu poderia fazer na mão, mas vamos fazer daqui, ó. Clico aqui, continuar configuração do SDK. Então vamos lá, registrar app a gente já fez. Fazer o download do Google Services JSON. Ele já fez também. Eu posso ver esse arquivo aqui, ó. Se eu mudar de Android para Project, Firebase, app, aqui, ó, Google Services JSON, ele já fez, tá? Então esses são os passos que ele já fez pra gente. Ao invés de digitar manualmente aqui, eu vou vir aqui, ó, adicionar o SDK do Firebase, beleza? Vamos lá, passo 3 aqui, o que ele está pedindo pra gente? No Build Gradle do projeto, nos blocos de dependência, eu adiciono essa linha. Então vamos lá. Vou voltar aqui a visualização de projeto para Android. No Build Gradle do projeto, esse cara aqui. No bloco de dependências, eu adiciono essa linha aqui. Basta eu clicar aqui que ele já dá um Ctrl C para a gente. Volto lá. Ctrl V. Certo? Beleza. Mais embaixo aqui no Build Gradle do módulo. Então vamos lá, Build Gradle do módulo. No bloco de dependências, adicione essa linha. Vou dar um Ctrl C. No bloco de dependências, adicione essa linha. A gente vai fazer isso manualmente, né? Eu estou mostrando de onde que vem esse nomezinho aqui. Certo? E adicione essa linha no final do arquivo. Fora do bloco de dependências, né? Então dou um Ctrl C. Fora do bloco de dependências, adicione essa linha aqui do Google Services. Beleza? É isso que a gente precisa. Eu vou só adicionar mais uma dependência, porque a gente trabalha com esse cara que não estava ali solicitando para inserir, tá? Que é o Firebase Database. Então vamos lá, vou dar um Ctrl D nessa linha para duplicar esse cara e vou mudar. Esse cara que eu vou baixar agora não é mais o Firebase Core, é o Firebase Database. Beleza. Tá aí, tá? Essas versões aqui, esses nomes, a gente pode ver eles naquela biblioteca digital
dos repositórios, né? Então aqui, lembra disso aqui? A gente trabalhou com isso aqui na última semana, né? Se eu der um Ctrl F Firebase, eu tenho ele aqui, certo? Aí eu usei lá o Firebase Core, certo? Tá lá, né? Utilizei a versão 16.01, que foi a sugerida pela minha interface aqui do próprio configuração do projeto. Tá? Beleza, agora eu acabei a configuração. O que eu preciso? Sempre que eu altero um desses arquivos de configuração do projeto, eu preciso sincronizar de novo, que é recompilar o projeto todo. Tá? Então clico aqui no amarelinho, Sync Now. Se tudo estiver certo, ele vai fazer os downloads aqui para a gente dessas dependências e vai compilar corretamente o nosso projeto. Aqui a gente consegue ver embaixo os downloads sendo feitos. E ele vai recompilar o nosso projeto. E se tudo estiver certo aí, a gente não vai ver nenhuma mensagenzinha de erro. Uma outra alteração que a gente precisa fazer pela natureza da nossa aplicação é adicionar a permissão para o nosso aplicativo acessar a internet. Tá? Então, todo desenvolvimento de aplicação, cuja aplicação vai acessar a internet, ele precisa de uma linha de código adicionada para que eu consiga acessar a internet desse aplicativo. Beleza? Então, o que eu faço? Venho aqui no meu Android Manifest e adiciono a linha referente a essa permissão. Ok? Então, é alguma coisa assim. Ó, uses permission. Android permission. E aqui no final vai ser Android permission internet. Esse cara aqui. E fecho. Pronto. Agora minha aplicação tem total permissão para conectar na internet, enviar e receber dados da internet. Sempre que um aplicativo trabalhar com conexão, a gente precisa fazer isso aqui nesse arquivinho aqui, tá? Android Manifest. Sem esse cara aí, a gente não consegue conectar nosso aplicativo na internet. Aqui ele está dando um errinho pra gente que tem a ver com bibliotecas diferentes sendo utilizadas. Né? Se a gente parar o mouse em cima, ele diz aqui pra gente que tem algumas bibliotecas que estão sendo encontradas na versão 28 e 26.10. Esse tipo de erro ele acontece até com uma certa frequência aqui nos arquivos de dependências. Tá? Como que a gente sempre resolve esse erro? Você pode sobrescrever o uso dessas bibliotecas em duplicidade, deixando explícita qual a versão que você vai utilizar. Para isso, basta digitar um código parecido com esse aqui. Né? Olha só, eu duplico a linha e corrijo só a biblioteca que ele está dizendo que está em duplicidade. No caso aqui, a que está em duplicidade é a Animated Vector Drawable. Então eu venho aqui e digito Animated Vector Drawable. E aí eu estou dizendo para ele explicitamente que essa versão dessa biblioteca é a 28 e não a 26.01, como ele está confuso aqui, né, com a versão que ele utiliza. Eu tomei a liberdade de já digitar isso para a gente. Vou dar um Ctrl V, porque são 3 bibliotecas e a gente poupa tempo. Tá? Então, beleza. Agora eu estou dizendo, olha, você vai utilizar essas 3 bibliotecas, apesar de você estar reconhecendo versões da 26.01 e da 28, utilize explicitamente, né, utilize especificamente essa daqui da 28. E aí pronto, ele já vai entender qual biblioteca que ele tem que utilizar, certo? Isso depende muito, gente, da versão da API que vocês estão utilizando aí. Talvez isso não aconteça aí na versão de vocês, tá? Mas é um erro que pode vir a acontecer em projetos futuros. E foi até bom ele ter acontecido, que aí a gente já olha como que ele pode ser solucionado. Tá? Ele vai recompilar o meu projeto. E agora eu tenho o uso explícito dessas 3 bibliotecas que estavam em duplicidade, sinalizado aqui, né? Utilize a 28.00. Beleza. Voltando aqui para o nosso Firebase, eu adicionei aqui o nosso Firebase Core, adicionei o Firebase Database e pronto. Nosso projeto está devidamente configurado. Tá? Então agora eu tenho o projeto funcionando aqui no nosso console, devidamente configurado, e eu tenho o projeto devidamente configurado
aqui no Android Studio. Vamos fazer um teste aqui. Ó. Vamos rodar a aplicação. A aplicação não tem nada, ela é um simples Hello World. Não salva no banco ainda. Tá? E aqui eu tenho como executar o app, né, para ver se a instalação está funcionando. Tá? Então olha só, o que ele vai fazer aqui? Ele vai verificar se esse aplicativo se conectou lá nos servidores da Firebase e vai sinalizar se está tudo certo com as configurações que a gente fez. Tá? Esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer para os projetos que a gente for utilizar o Firebase. Então eu adiciono as dependências, eu crio o projeto no console do Firebase. Eu faço esse passo a passo para a gente poder utilizar o Firebase, certo? E aí a gente tem aqui, né, a mensagenzinha: parabéns, você adicionou o Firebase ao seu aplicativo. Ou seja, o meu projeto aqui do Firebase conseguiu conectar as configurações feitas aqui no Android Studio. Tá? O que a gente vai fazer agora? Vamos, a título de teste, salvar alguma coisa lá no banco. Só para ver se essa conexão está funcionando mesmo. Eu vou voltar aqui no meu assistente e eu vou copiar esse código aqui. Tá? É um Hello World para a gente salvar alguma coisa lá no nosso banco. Então o que eu vou usar? Eu vou usar um Database Reference, para isso eu importo a classe com Alt Enter. E vou usar esse cara aqui também, importo a classe com Alt... Opa, foi na opção errada. Importo a classe com Alt Enter, agora sim, beleza. Olha de onde esse cara veio. Justamente daqueles caminhos que eu adicionei lá nas dependências. Certo? Então olha só, fiz a conexão no meu banco, isso aqui a gente vai falar um pouquinho depois, e vou jogar lá o seguinte conteúdo: Hello World. Vou executar a minha aplicação, e enquanto ela abre, eu vou abrir aqui no meu banco, continuar no console, Database, e aqui a gente já tem nossa aplicação rodando e a mensagem vem direto aqui para o nosso banco de dados. Tá? Então eu tenho a conexão com o meu banco funcionando, enviei uma mensagem simples para cá, e a gente diz que esse banco é real-time por causa disso aqui. Né? A gente não precisa fazer uma nova consulta ou atualizar a página para ver essa mensagem vindo para cá. Tá? Eu não preciso dar um refresh ou uma nova consulta SQL como se fosse uma base de dados estruturada. Tá? Basta eu aguardar que a aplicação se inicie e essa telinha aqui atualiza automaticamente para mim. Olha lá, alterou o nosso nó mensagem, certo? Por que ele não adicionou o novo? Porque aqui no código a gente está dizendo que ele vai ser adicionado. Eu vou setar o valor, né, setValue, no nó mensagem, esta mensagem aqui. Tá? Então setValue altera o valor que está nesse nó aqui. Diferente de um push, por exemplo, que adicionaria. Beleza, gente. Então para essa primeira parte é isso. Configuração do console do Firebase, beleza. Configuração do projeto, beleza. E agora a gente começa a construção da nossa aplicação.